Sincronizando o áudio. Tá, vamos gravar o primeiro ato. Fala, Techers, aqui é o Eduardo. E eu sou o Richard. E hoje a gente vai falar de criação e manipulação de arquivos em C. E para isso usaremos as funções que estão aqui embaixo. Que são usadas para arquivos de texto, mas às vezes a gente vai ver como que funciona a leitura, armazenamento e escrita de informações usando a linguagem C. Utilizando a biblioteca Studio.h, que é padrão da linguagem C, criamos a função main para trabalhar melhor o conceito. Na primeira etapa a gente tem a criação de uma variável para poder armazenar essas informações. Depois, na segunda, a gente tem a leitura dessas informações do terminal para essa variável. E por último, a gente tem a leitura dessa variável e escrita dessas informações que foram armazenadas no terminal. E ao final irá retornar 0 no terminal e finalizar a função main. Antes de utilizarmos as funções de escrita e leitura em arquivos, primeiro a gente precisa criar esses arquivos. Para isso, utilizaremos a função fopen da biblioteca Studio.h para criar ou modificar o arquivo a depender do seu parâmetro de abertura. Mas quais são esses parâmetros de abertura? Temos no total 6 parâmetros de abertura para arquivos de texto. Eles estão aparecendo aqui na tela. O primeiro parâmetro é o R. Ele precisa de um arquivo existente para poder abrir e ele faz apenas a operação de leitura. Sua variante é o R+. Esse, por sua vez, faz a operação de leitura e escrita. O segundo parâmetro é o W, que cria o arquivo caso ele não exista e se existe substitui ele por um em branco. Ele faz somente operações de escrita. Com sua variante sendo W+, que abre o arquivo para leitura e escrita e ainda assim substitui o arquivo anterior por um em branco caso exista. O terceiro parâmetro é o A, que anexa as informações no final do arquivo e cria o arquivo se ele ainda não estiver existente. Sua variante é o A+, que além de anexar as informações, você também consegue fazer a leitura delas. Por fim, temos a função fclose, que serve para fechar o arquivo. Então, para usarmos a função fopen, iremos primeiro criar um ponteiro de arquivo do tipo file e passaremos para ele o retorno da função fopen, passando como primeiro argumento o caminho do arquivo. E como segundo argumento, utilizaremos um dos parâmetros que acabamos de ver. Nesse caso, utilizaremos W+, para facilitar a didática. Para iniciarmos com a função de arquivos, iremos usar fputC e fgetC na segunda e terceira etapas. Como elas leem e escrevem um caractere por vez, vamos criar uma variável letra do tipo char para poder armazenar esse caractere que foi passado no terminal. Na fputC, como primeiro argumento, temos o caractere que será gravado, e como segundo argumento, temos o ponteiro do arquivo onde será gravado o caractere. Então, vamos criar um sistema que solicite para o usuário o caractere que será armazenado no arquivo. Note que utilizamos a função scanf para poder ler esse caractere que foi digitado no terminal. Colocaremos também uma verificação para ter certeza que o arquivo foi aberto corretamente. E no final, utilizaremos o fclose para fechar e salvar o arquivo. Pronto! Agora se rodarmos esse código, ele estará funcionando. Mas perceba que ele apenas lê um caractere por vez a cada vez que ele roda. Então, vamos criar um loop para que ele capture quantos caracteres o usuário quiser, formando assim um texto. Perceba que criamos um while que vai se repetir enquanto o caractere for diferente de /n, que significa quebra de linha. Para isso, nós tornamos um loop infinito e iremos ler o próximo caractere logo em seguida. Agora, você tem um código que lê e armazena os caracteres em um arquivo de texto. Mas como que a gente vai fazer então para ler esses caracteres armazenados? Usaremos então a função fgetC para ler o texto que foi gravado no arquivo. Para aproveitar o mesmo fopen, escreveremos esse código acima do fclose. Vamos reutilizar o while da função fputC para a fgetC. Iremos mudar a condição para o retorno da função fEndOfFile para que ele possa repetir até chegar no final do arquivo. Já dentro do while, utilizaremos a função fgetC para atribuir o valor à variável letra, que será exibido no terminal. Assim, você faz o seu sistema de feedback. Agora que já temos a leitura e a escrita de informações, vamos separar elas em funções, para que a gente consiga chamar elas em qualquer lugar do código, com qualquer arquivo que a gente quiser. O primeiro passo para essa integração é criar duas funções com o tipo void, uma para ler e outra para escrever. Funções essas que terão como parâmetro o caminho para o arquivo. Basta agora copiar o código para dentro das duas funções e realizar os ajustes necessários. Então, você vai ter um jeito de chamar a leitura e a escrita para qualquer lugar da sua função main.
Vimos anteriormente que é possível pegar caracteres de 1 em 1 utilizando a função f.c. Mas e se quisermos pegar o texto inteiro? A função f.s faz exatamente isso, através de um array de caracteres que é passado como primeiro parâmetro. Então, armazena esse texto no arquivo que é identificado através do ponteiro do tipo file como segundo parâmetro da função. Mas essa função não pega por si só do terminal, então para isso utilizaremos a função scanf. Também temos um equivalente para a leitura de texto do fgetC, o fgetS. Sua utilização se difere um pouco, pois, ao contrário do fgetC, ele possui 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o ponteiro para o início de um array de caracteres, ou seja, a string onde serão armazenados os dados do texto. Já o segundo é um valor do tipo inteiro, que define a quantidade de caracteres que serão lidos. Vale ressaltar que, para não ter erros no programa, não coloque o valor máximo de caracteres igual ou maior do que o array que irá armazená-los. Por fim, temos um parâmetro que também existe no fgetC, um ponteiro para file, que aponta para o arquivo. A função retorna um valor não negativo, e se houver um erro na execução da função, ela retorna um EOF, um End of File, ou no português, final do arquivo. O exemplo que está aparecendo aí na tela mostra o funcionamento desse alinhamento de funções. Temos também a função fscanf, que nada mais é do que outra forma de obter informações de arquivos de texto. Ela nada mais é do que a função scanf, só que em vez de tirar as informações do terminal, ela tira dos arquivos. Temos como parâmetros um ponteiro para arquivo em file e uma string em C que possui um espaço ou um caractere sem espaço em branco, ou então um especificador de formato. Temos também o fprintf, que tem uma estrutura semelhante ao printf convencional, só que como primeiro parâmetro temos um ponteiro para file. É importante ressaltar que precisamos de um scanf, que irá ler esse texto para a variável de cima. Já o resto da estrutura se mantém. E bom, era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Falou, até mais! Morremos. Mortos. Mortos. Fala alguma coisa engraçada pra aparecer no make-off. Uma coisa engraçada para aparecer no make-off. Oh. Eu não cliquei pra finalizar a gravagem. Não faz isso. Ah, eu acho que salvou. Tu acha? Eu acho. Tu acha? Eu acho. Eduardo. Eu espero. Salvou a metade. Então, Richard. Não, talvez tá compilando. Talvez, né? Talvez. Nossa, velho. Nossa. Amor de Deus.